noite a todos. Gostaria de agradecer o honroso convite que me foi feito pelo Dr. Vladimir Camargos, que, além de relator dessa comissão, também é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e que muito tem contribuído, já há muitos anos, para o desenvolvimento do direito desportivo em âmbito nacional. Também prometo aqui ser muito breve, não ultrapassar esses 10 minutos, acho que antes disso consigo dar algum recado, até mesmo porque a questão relacionada ao direito do trabalho desportivo, eu poderia dizer que foi esgotada. Primeiro com a participação do ministro Caputo Bastos, que falou sobre os temas mais candentes que envolvem esse tema, e o doutor Marcelo Moura, que foi agora, tocou no ponto nevrálgico, ou nos pontos nevrálgicos que tangenciam essa matéria ligada ao direito do trabalho, ao contrato de trabalho do atleta profissional. Mas não posso deixar de dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, até mesmo porque, tratando de um tema tão especial, que é a legislação desportiva, e que aqui no Brasil é algo que, em termos históricos, é algo muito recente. Se considerarmos que as primeiras transmissões via rádio são da década de 1930, do início de 1930, nessa época, o atleta, a atividade do jogador de futebol sequer era considerado trabalho. Se formos atrás, temos o caso histórico, emblemático do Batatais, que jogou no Fluminense durante mais de uma década, e a Justiça do Trabalho demorou entre idas e vindas para dizer tem vínculo, não tem vínculo. A Junta de Conciliação e Julgamento, na época, disse que não tinha vínculo. O TRT do Rio de Janeiro, da primeira região, manteve a decisão. O TST, por maioria apertada, disse que havia vínculo, sim. Como que não poderia? Ele deveria ser equiparado àquele prestador de serviço em academias ou em estabelecimentos de cultura física. Chega o Supremo e restabelece a sentença inicial, dizendo que não tinha vínculo. Até mesmo porque você obrigar um atleta com mais de 10 anos de atividade física a voltar para o clube, isso poderia ser até um próprio castigo para o clube. Então, estamos aqui discutindo a reformulação dessa legislação desportiva. E aí, lembrando sempre os ensinamentos que vêm à tona, de João Lira Filho, Valéry de Perry, que foram os pioneiros nesse trabalho tão árduo e tão difícil. Então, sendo aqui muito breve e sucinto, gostaria de trazer alguns pontos, também de uma forma, não desenvolvendo muito, mas trazendo os problemas que mais afligem o operador do direito desportivo, aquele que milita na justiça do trabalho, nessas causas que envolvem o contrato de trabalho do atleta profissional. Essa questão do vínculo empregatício, ou seja, o próprio nascimento do vínculo desportivo, que é com o registro daquele contrato de trabalho, me parece, de fato, como já foi colocado aqui, que é algo que é ultrapassado e deixa o atleta num verdadeiro limbo. Hoje, nós temos a seguinte situação. O atleta, o jogador de futebol, ele aciona a Justiça do Trabalho e ele vai estar submetido à Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé. Agora, por exemplo, o jogador de basquete, ou jogador de futsal. Existem decisões do TST que, claro, não aplicam a Lei Pelé, por ser a Lei Geral do Desporto e havendo uma obrigação na própria lei do atleta ser profissional, ou seja, ter um contrato de trabalho registrado para poder ser regido por aquela lei. Então, ele pede os benefícios da CLT. Artigo 2º, artigo 3º, ou seja, preste serviço, sou empregado, preste serviço para o empregador. E tem decisões do TST dizendo que não, que ele não é empregado, que ele faz jus a uma bolsa, aquele incentivo. Então, não existem precedentes nesse sentido, o que provoca, sem dúvida nenhuma, uma insegurança. Não sei qual seria o melhor caso, um ou outro. Agora, o que nós temos hoje, a legislação que nós temos hoje, ela deixa dúvidas, ela deixa esse limbo. Não existe uma segurança jurídica, porque, atualmente, para fazer jus à aplicação da Lei Pelé, a obrigação é o contrato de trabalho registrado na entidade de administração do desporto. Portanto, o que já foi mencionado aqui, de utilizar como critério para atleta profissional o critério remuneratório, talvez, nesse momento, ideologicamente, talvez não fosse ali o mais adequado, ou principiologicamente. Agora,
atualmente talvez seja o critério mais justo e mais eficaz. E isso porque há necessidade, sem dúvida, de uma lei especial, de uma legislação desportiva que proteja o atleta, ou que traga normas que protejam essa atividade. A gente vê o próprio atleta profissional de futebol, a CBF, divulgou dados recentemente, no sentido de que 18%, apenas 18% dos atletas recebem mais do que R$1.000. E 4% dos atletas profissionais de futebol, 4%, recebem mais do que R$5.000. Então, aqueles jogadores que recebem muito são poucos. É uma minoria. Agora, por que são tão falados? Porque é o que dá notícia, é o que dá repercussão. E isso nós vemos, inclusive, repercussão no próprio site do Tribunal Superior do Trabalho, nos sites dos tribunais regionais do trabalho, são aquelas causas que têm um apelo ali muito maior. Então, você trataria esses atletas que compõem essa minoria de uma forma especial, podendo estar submetidos, por exemplo, à solução de seus conflitos através de uma arbitragem ou de uma mediação. Por que não? São direitos indisponíveis que estão sendo tratados? A princípio, não, se você for analisar pelo montante. Agora, ou então, poderia-se dizer que são direitos ali que poderiam ser disponíveis, exatamente em razão dessa peculiaridade. Então, parece que há um critério que, no momento atual, em que não há critério algum, ou seja, em que existe esse verdadeiro limbo, seria algo para corrigir essa injustiça. Já foi mencionado aqui hoje, o habeas corpus do caso Oscar, por exemplo, teve uma repercussão, uma divulgação tremenda. E esse caso do habeas corpus do Gama, aqui do Distrito Federal, vocês ficaram sabendo? Foi notícia no site do tribunal. E foi uma decisão em que afastou por completo, nem se mencionou em cláusula indenizatória. Não tinha discussão, não tinha obrigação de retorno ao emprego, absolutamente disso, nada disso. Ou seja, então, não tem esse apelo porque era um jogador, enfim, que não tinha essa repercussão toda que atrai, né? que atrai a mídia e que atrai toda essa repercussão. Outro ponto também que é um ponto que causa uma controvérsia muito grande, o adicional noturno. O adicional noturno para o atleta. Num primeiro momento, mas o adicional noturno está previsto na própria Constituição Federal. O doutor Vladimir mencionou aqui hoje uma cortina de fogo, um muro de fogo, que de fato é intransponível, que é a dignidade humana. Isso, claro que é intransponível. Agora, o atleta profissional tem uma atividade tão peculiar que até determinados preceitos que estão na Constituição, eles são relativizados. E aqui eu cito o exemplo do adicional noturno. Claro, relativizados, desde que nunca, jamais ultrapassem esse muro, mencionado pelo doutor Vladimir. Mas o adicional noturno, a Constituição diz que é proibido, é vedado o trabalho noturno e perigoso para o menor de 18 anos. O atleta profissional ele pode celebrar o seu contrato a partir dos 16. Agora, imagina o Neymar, no auge da sua carreira, jogando pelo Santos, com 17 anos de idade, se o Muricy Ramalho, naquele jogo de quarta-feira, às 10 da noite, começou o segundo tempo, Neymar, sinto muito, você tem que sair, porque a Constituição proíbe que você jogue depois das 22 horas. Poderia implicar o fim da carreira do atleta. Então, é claro, é por isso que estamos lidando com uma atividade extremamente especial. E adicional noturno, aquele dirigente, o dono do clube, ele não vai querer submeter o seu atleta a treinamentos exaustivos de noite? Claro que não. Ele quer o seu atleta na melhor condição, não vai exaurir aquele jogador. E o mesmo eu digo em relação à jornada de trabalho. Não há por que se limitar a jornada de trabalho a 44 horas semanais para o atleta. Exatamente por esse princípio, exatamente por essa especificidade.
Tanto é que a lei não fala da limitação de 8 horas diárias, ela fala de uma limitação semanal que vai acabar ocorrendo de uma forma ou de outra. Claro, aí é que está, desde que respeitado esses balizamentos da dignidade da pessoa humana. Outra questão diz respeito à própria formação. Quando foi mencionado aqui hoje que há uma restrição da liberdade, não há restrição da liberdade. No primeiro momento eu até fiquei na dúvida, a restrição da liberdade era obedecer regras, mas depois eu vi que não era isso, porque regra a gente vai obedecer sempre a vida inteira, desde que nascemos. Mas uma restrição da liberdade de não poder ir para um outro clube, pode sim. Se você for para um outro clube, o clube ele vai fazer uma indenização daquilo que foi gasto. Plenamente plausível. Não é o atleta, absolutamente. É absolutamente plausível. E a questão da convivência familiar, infelizmente, a realidade demonstra que muitas dessas crianças sequer têm família. Sequer têm família, não querem, porque às vezes tem um que está... Eu não vou entrar nessa questão, porque aí a gente vai para um outro caminho também, que desafia até uma outra comissão aqui, mas convívio familiar. Então, a gente tem que pensar na realidade brasileira, né? Não foi à toa que a Alemanha, a potência que é hoje, começando na mais tenra idade. Mas, enfim, essa questão da formação já foi muito debatida, todos os contrapontos aqui já foram feitos. Falaria aqui também rapidamente sobre a questão da cessão de atletas. Acho que a nossa lei atual ela é muito econômica. Ela é franciscana em relação à cessão de atletas. Só fala que deve haver anuência, mas isso é óbvio, né? Tem que haver anuência ali, por expresso, por escrito do atleta. Agora, a lei poderia aproveitar, a cessão eu acho que é fundamental, ela tem um papel fundamental, né? A cessão temporária de atletas. Então, ela precisa ser melhor disciplinada. Claro, não com aquela exaustividade que possa comprometer, mas pelo menos, olha, evitar o que acontece hoje, que a Justiça Desportiva tem que intervir, que é o chamado acordo dos cavalheiros. Por que não simplesmente já proibir, vedar a participação do atleta naquele período de cessão entre clube, né, quando tiver disputa entre clube cedente e cessionário, já deixar pré-estabelecido, o atleta não pode jogar, porque aí você dá uma transparência nessa relação desportiva e você assegura ali uma lisura e evita a judicialização desportiva de determinadas questões. Portugal fez isso, né? A Federação Portuguesa de Futebol inseriu isso no seu regulamento. Há críticas lá em Portugal no sentido, olha, basta que essa vedação seja entre os clubes que disputam a mesma série, enfim, pode ser algo nesse sentido, mas talvez a legislação desportiva possa caminhar também nesse sentido, que é algo que merece uma atenção maior do que nós temos hoje, que é a simples anuência ou autorização do atleta. O direito de imagem é impressionante como ele está sempre sendo discutido. É sempre um foco de atenção e um foco de litígio. Se pegar uma estatística, olha, eu acredito que mais de 70% dos processos de atletas movidos por atletas profissionais de futebol tem a questão do direito de imagem envolvido. Seja ali pagamento de percentual ou principalmente reconhecimento da natureza salarial. E o direito de imagem, ele é um direito da propriedade, natureza civil. Agora, é um direito da propriedade com uma característica peculiar que o difere dos demais, que essa possibilidade ali, é um direito da personalidade, perdão, é um direito da personalidade com essa característica, que é a possibilidade de exploração econômica. Então, a personalidade, o direito da personalidade que você tem, a honra, o nome, que não são passíveis de exploração, a imagem você tem. Então, o que você tem que fazer é fazer a investigação, isso hoje a Justiça do Trabalho tem feito bem, ou seja, é na instrução probatória que você vai revelar se aquele contrato de cessão do uso da imagem é legítimo ou não. Agora, colocar um limitador, um percentual, a remuneração para validar o direito de imagem, me parece que é você regularizar a fraude. Eu enxergo a disposição trazida na Lei 13.155 como o seguinte: até 40% você pode pagar como imagem, infelizmente.
É o que eu vejo. E aí você tem aquele discurso que, para mim, me dá calafrio, quando fala, não, ó, tanto na imagem, tanto CLT. Pelo amor de Deus, contrato de cessão de uso de imagem, natureza civil, é para explorar a imagem daquele atleta. Como tem vários casos que a Justiça do Trabalho investiga e bem. E eu cito aqui, porque já passou, o caso já está encerrado, foi do Alexandre Pato. Nós fizemos a contestação junto com o Corinthians, eu advogando pelo São Paulo, apresentamos, olha, talvez esse seja o caso que melhor se demonstre a exploração, como deve ser feita a exploração da imagem de um atleta. Né? Com a imagem dele no ingresso lá para o jogo, com obrigação ali de, olha, se apresentar com o uniforme novo, enfim, tudo isso demonstrado de forma... O juiz teve a cautela. Na análise do pedido liminar inaudito altera partes, ele falou, olha, eu quero ouvir aqui os clubes. Havia, no caso de cessão, também temporária, por isso havia 2 clubes no polo passivo. E o juiz teve essa cautela de ouvir ambos os clubes. E só um acréscimo, né, doutor Maurício, com a imagem cedida pelo atleta a uma empresa estrangeira 10 anos antes. Exatamente. Ele não era nem credor daquela rubrica que ele pleiteava, né? Já tinha essa cereja do bolo, né, para complementar isso tudo. Portanto, são pontos que dizem respeito ao direito do trabalho desportivo que, claro, e é sempre muito bom podermos ter um ambiente solene para essa discussão, e principalmente aqui, que hoje eu tive a oportunidade de aprender muitos pontos, né, porque nós vemos que diariamente, cotidianamente, esses casos são levados perante a Justiça do Trabalho, e nem sempre a solução é a melhor, né? A solução adotada é a melhor. E a legislação desportiva ela tem que ser aplicada e apreciada num primeiro plano. Isso tem que ficar muito claro. O juiz do trabalho também, a gente vê que há, sem dúvida nenhuma, uma mudança de ponto de vista em relação ao próprio magistrado que tem se preocupado com essas nuances, mas isso tem que ficar muito claro. A aplicação da CLT vai ser sempre subsidiária, sempre, porque a legislação desportiva é justamente a lei especial. Então, essas breves considerações que eu gostaria de trazer aqui, reiterando o meu agradecimento, a minha satisfação, doutor Luiz Felipe Santoro, doutor Vladimir, meu caro Vladimir. Obrigado também por poder estar aqui hoje, obrigado por esse espaço. Doutor Maurício, muito obrigado por contribuir com os trabalhos da nossa comissão. O senhor que abrilhanta a advocacia desportiva brasileira junto ao Conselho Federal da OAB, nos ajudou a brilhantar esse final dos trabalhos. Na data de hoje, eu passo a palavra ao nosso relator. Infelizmente, nós estamos já com o nosso tempo no limite, mas eu não poderia aproveitar a presença de 2 tão importantes especialistas na área do direito desportivo do trabalho para pedir mais contribuições. Primeiro, então, obrigado por ter se prontificado e ficado até o final para falar, e julgo como ter sido importante, como foi importante insistir com os senhores que viessem para cá e que pudessem falar. Muito obrigado pela presença. Os senhores comentaram muito a fala da representante do Ministério Público do Trabalho, é normal, ela mesma disse que seria, como sempre, calha a ser nessas situações, né? Mais uma provocadora, uma fala, de certo modo, mais enfática. E eu, pelo menos, deixei claro para ela, e me pareceu que houve concordância para separar o que é formação esportiva e contrato de formação esportiva. Se o contrato de formação esportiva pode ter alguma similitude com o contrato de aprendiz, a formação esportiva não condiz com isso. Me pareceu que ela teve concordância com isso, mas se os senhores puderem desenvolver um pouco mais esse tema, que essa vai ser uma grande polêmica, não é? Uma grande polêmica. Para os menores de 14 anos, eu não vi muita abertura, seja na própria fala da representante do MPT, seja pelos limites que nós temos para atuar nessa área. Porém, a abertura que ela trouxe, e isso é importante, me parece que nós teríamos o MPT como um aliado, é que o vínculo desportivo para o menor de 12 anos não é problema, a competição para o menor de 14 anos, menor de 14 anos também não é problema, que ele possa participar de competições. Ela chegou a falar, inclusive, em algo até um pouco mais rígido, não é? Que é possível ter
um contrato desde que ele não represente cerceamento à liberdade. Ela chegou a falar até mesmo de contrato, que pode ter contrato desde que isso não caracterize. Então, me pareceu também que haveria avanço pela parte dela. Se os senhores pudessem complementar, ótimo. Segundo, vocês viram, nós já havíamos conversado um pouco sobre isso, os senhores viram que a comissão está construindo um consenso para desvincular o atleta profissional do contrato especial de trabalho esportivo. Isso não significa o fim do contrato especial de trabalho esportivo, até para que não haja uma falsa polêmica. Sim, a Lei Geral do Esporte que nós vamos propor, ela viria também tratando do contrato especial de trabalho esportivo, mas ela deixaria de vincular a classificação, a conceituação de atleta profissional à existência entre ele e o seu empregador de um contrato especial de trabalho esportivo. Se puderem, por favor, também desenvolvam esse tema. Obrigado. Obrigado. Eu queria pontuar aqui 2 elementos que foi objeto de discussão aqui hoje, que me parece que há uma certa contradição na fala, na intervenção do Ministério Público, se é que eu posso dizer assim. Existe uma restrição constitucional que diz respeito ao trabalho do aprendiz, quer dizer, o trabalho qualquer que seja ele, nós temos o limite de 16 anos, salvo na condição de aprendiz aos 14. Então, aos 14 anos começaria o aprendizado, é um contrato de aprendiz. O que eu não concordei com essa intervenção do Ministério Público foi na comparação entre o contrato do aprendiz, que é um contrato de aprendizagem de um ofício, que será a sua profissão, e a formação do atleta. Seja com relação ao limitador de 14 anos, seja porque ele não está aprendendo um ofício. A grande maioria desses adolescentes, pré-adolescentes, envolvidos com o desporto, no modo geral, vão levar aquilo para a sua vida. E vai ser fundamental para a sua formação como cidadão. Agora, ele não será um profissional, porque ele não está ali para aprender um ofício. Por isso que eu não concordo com um paralelo. E o interessante do panorama brasileiro, do caso brasileiro, digamos assim, é que tudo se baseia numa convenção da OIT, que é a Convenção 138, que fundamenta as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, que é de 1973. Repito, a Convenção 138 da OIT, que cuida do trabalho infantil ou trabalho do menor, idade mínima para trabalhar, de 1973, ratificada pelo Brasil em 2002, por força do que prevê a Constituição nos artigos 49 e 84, que é o Congresso que ratifica. É um trabalho de ratificação, que é um ato jurídico complexo, que depende da ratificação do Congresso Nacional e a promulgação por decreto presidencial. Artigos 49 e 84. Quer dizer, uma convenção que está no Brasil, digamos assim, desde 2002, mas que existe desde 73 e que tem uma ressalva. E a ressalva e é bom que se diga isso, nos países em que a educação formal ainda não está devidamente desenvolvida, o que me parece ser o caso brasileiro, acho que disso ninguém discorda, uma consulta à OIT seria interessante, o texto da Convenção 138 diz isso, para que se pudesse reduzir essa idade mínima. E mais, essa idade mínima para o trabalho, 16 anos e 14 como aprendiz, nem sempre foi assim. Todos nós aqui somos de uma época em que o aprendizado se dava aos 12. E eu estou falando de trabalho, não estou falando de formação. Se o aprendizado se dava aos 12, e com a emenda constitucional número 20 de dezembro de 98, é que o aprendizado passou para 14, por que a formação não pode ser 12? E como ela colocou aqui, como se fosse, olha que absurdo, os senhores viram, 11. Eu queria que ela estivesse aqui para ouvir, mas infelizmente não pôde ficar. 11. Vocês viram que absurdo 11? Eu senti um certo constrangimento aqui no ambiente. Eu não vi absurdo aos 11. Eu não vi nenhum absurdo aos 11. Porque nós estamos falando de formação. Não estamos falando de contrato de trabalho. E tampouco, aí eu tenho uma discordância com relação a esse panorama, tampouco aprendizagem. Eu não acho que é aprendizagem aí. Então, essas são as contribuições. Né? Dentro desse aspecto, eu vou passar para a presidência colocar como quiser. Você não quer falar? Sobre o não vínculo entre... Eu ouvi do Dr. Marcos Mota uma contribuição que eu vou levar assim, para a minha vida profissional. E a primeira participação que eu tive no direito esportivo... Marcos conseguiu falar isso com outras palavras. É exatamente isso. E tocou a procuradora e me tocou também. Eu entrei no direito esportivo pelas mãos de um evento que ele realizou, um evento emblemático, eu e o ministro Caputo, né? Na verdade, há muitos anos, no Rio de Janeiro, e ele falou que o que é levado em consideração na normativa internacional é a remuneração, isso é perfeito. Assim, se aquilo ultrapassa a subsistência,
é o suficiente para ele ser considerado um profissional. Isso me pareceu muito adequado, né? Não existe no direito brasileiro uma clareza com relação à integração, à influência das leis internacionais no Brasil. Aí, um pouco de juridiquês, uns falam que aqui no Brasil vigora o monismo, então seria, na verdade, um só campo jurídico nacional e internacional. Outros falam de dualismo, que seria uma ordem jurídica interna e externa. O Supremo tempera isso conforme o momento, o caso. Mas esse ponto, a remuneração, ser o elemento fundamental, esse com outros contribuindo... É esse o consenso. Isso é perfeito, independentemente se está escrito contrato de formação profissional, né, ou dois, não. Este né? é o nosso consenso, nós chegamos a este consenso. Se os senhores pegarem as atas da parte que nós discutimos direito do trabalho, este foi o consenso. Ter a remuneração como caráter para... classificar se ele é profissional ou não. Desculpa, presidente, pela indisciplina. Não, por favor, mas é exatamente isso que se aplica não apenas para esses atletas em formação, como a gente teve aqui o depoimento do atleta paralímpico. Sim. Desde 2004, 2005, ele vive do esporte. Logo, ele é profissional. E o Código Civil, para usar o exemplo do nosso Código, quer dizer, construído longamente aqui nessa casa, para usar o exemplo do Código Civil, o artigo 5º do Código trata das hipóteses de emancipação legal. E o inciso 5º, se não me falha a memória desse artigo 5º, fala emancipação legal da relação de emprego com a economia própria. E o consenso da expressão no direito do trabalho de economia própria é aquele que recebe o suficiente para a sua própria subsistência. Então, tem o artigo 5º, inciso 5º do Código Civil, que é um subsídio para a gente poder trabalhar, né, nesse caminho, nessa linha, né, economia própria, aquele que se sustenta. Se a FIFA também, nesse sentido, me parece esse o caminho. Nesse sentido, senhor presidente. Obrigado. Né? Maurício? Bom, e falando rapidamente aqui também, começando pela parte final aqui que empolgou, também tem a questão do princípio da primazia da realidade. Hoje nós temos uma lei que diz que, para ser atleta profissional, você precisa do registro, ou seja, um ato formal, meramente formal, e que esse ato formal é que vai dizer que ele é um atleta profissional, está desconsiderando o princípio da primazia da realidade. E hoje, repito, existem decisões do Tribunal Superior do Trabalho que, claro, não aplicam a legislação desportiva e não reconhecem o atleta como empregado. Tem precedente nesse sentido. Tem dos dois sentidos. Tem o que reconhece também. Agora, e justamente isso serve para ilustrar essa dúvida que fica, que permeia, né, todos aqueles que militam na Justiça do Trabalho. Em relação à questão do menor, foi colocado aqui, é importante destacar também, o TST tem um precedente, no sentido de que essa atividade do menor, que eu gosto de dizer atividade, exatamente para fugir dessa questão de trabalho, essa atividade do menor não é trabalho. E, por isso, afastou a competência da Justiça do Trabalho. Processo que está com recurso, está sob júdice ainda, está com embargos para a SDI. Com contrato de formação ou sem contrato de formação? O senhor sabe que, se neste caso, em concreto, havia um contrato de formação? Não sei dizer se há contrato. Okay. Não sei dizer se há o contrato de formação. Mas foi afastada a competência da Justiça do Trabalho. É um caso público até, né, porque é um caso lá de Minas Gerais. E a quinta turma do TST entendeu que, nesse caso, a atividade desempenhada não era trabalho. Foi tudo dentro daquilo que foi colocado hoje aqui. É uma atividade lúdica, você não tem aquele componente da competitividade exacerbada e, por essa razão, não é trabalho. Agora, por outro lado, também não quero chocar o Ministério Público do Trabalho, porque ele tem um papel fundamental importantíssimo. Ele pode servir, mesmo eu entendendo pessoalmente, uma questão pessoal minha, que não há competência da Justiça do Trabalho, o papel do Ministério Público do Trabalho, nesse caso, é fundamental para fiscalizar todas as escolinhas em auxílio ao Ministério Público Estadual. Por que o Ministério Público do Trabalho não pode prestar esse auxílio? É as varas da infância. Né? Exatamente, que aí vai ser a competência primeira. Agora, o Ministério Público do Trabalho tem um papel fundamental e vai ajudar nessa fiscalização, porque sabemos também que tem um caso que foi noticiado lá no Mato Grosso há mais ou menos uns 5 anos, que não era escola de formação, coisíssima nenhuma.
Então, infelizmente, até pelo tamanho do nosso país, distorções acontecem. Até, vou mais além, possíveis crimes contra, né, a infância acontecem. Então, daí porque o papel do Ministério Público do Trabalho é fundamental. Agora, não venha a querer aplicar de uma forma linear para todas essas, né, categorias, para todas essas escolinhas ou clubes formadores, porque aí a gente vai estar deixando de escrever um futuro glorioso para o nosso esporte. Muito obrigado, doutor Maurício. Uso da palavra franqueado aos membros da comissão aqui presentes. Doutor Marcos Mota, por favor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, aqui eu gostaria era de horas de debate, né? Enfim, um tema apaixonante e abordado por dois grandes especialistas, mais alto que lá, o doutor Marcelo e o doutor Maurício. E, infelizmente, como não temos tempo para tal, apenas agradeço a presença, a contribuição e saber que podemos contar com os senhores aí no agradecimento do nosso trabalho. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutor Pedro. Sim, obrigado, presidente. Eu queria agradecer muito a presença, não só na mesa, mas aqui conosco o dia inteiro. Enfim, tem sido um grande aprendizado para nós. Queria agradecer ao relator por ter convidado e insistido, porque, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para que a gente tenha o melhor anteprojeto possível. Só registrar aqui o agradecimento e a alegria de tê-los mais uma vez conosco. Esse ponto da arbitragem é fundamental. Enfim, acho que se eu pudesse resumir tudo que a gente tratou nessa questão a isso, seria um grande avanço para o Brasil. E, enfim, até amanhã, não é isso? Amanhã nós temos mais. Pois é, por isso que eu estou dizendo, até amanhã. A gente tem uma longa estrada aí. Presidente. Muito obrigado, doutor Pedro. Nós temos 2 comentários e 2 perguntas vindas da internet e vamos abordar todas elas aqui. Os comentários são enviados pelo cidadão Vialô Senado, os 2 oriundos de Carlo Romeiro, do Distrito Federal. A forma como são feitos os contratos é prejudicial aos times de futebol. Acho que os agentes de atletas são elementos perniciosos aos clubes de futebol, visto que os jogadores ficam presos aos agentes. Acho que esses profissionais não são úteis ao futebol, porque o jogador deveria ficar vinculado ao clube e não a eles. Obrigado pelo comentário, Carlos. Fica registrado aqui nos anais da nossa comissão. Uma pergunta vem da Bahia, de Dionísio dos Santos. Solicito aos senadores que comentem um pouco sobre o esporte amador, dando ênfase ao surf. Embora não tenha sido dado ênfase ao surf, discutimos bastante durante a tarde sobre o esporte dito amador, né? Não ficamos exclusivamente no futebol, de modo que tudo o que foi discutido em relação às outras modalidades que não o futebol podem ser encaradas aí pelo colega Dionísio dos Santos como menções também ao surf. E a última questão eu passo para os nossos convidados desse final de dia. Qual a salvaguarda que terão as entidades esportivas formadoras? Porque hoje os atletas de alto nível estão na mão de empresários que colocam seus atletas em clubes ao bel prazer, sem que os mesmos tenham uma boa remuneração por isso. A pergunta vem de Valdemagno Silva Torres. Então, em suma, qual salvaguarda terão as entidades esportivas formadoras em relação ao período de formação? Olha, eu acho que a entidade formadora, ou seja, aquela que cumpriu todos os requisitos legais para ser classificada como tal, receber esse certificado, a própria lei já estabelece, né, quais são esses valores que ela faz jus, ou seja, tudo aquilo que foi efetivamente gasto e além também daquela questão do mecanismo de solidariedade, aquele percentual que ela recebe, né, que a entidade
de prática desportiva recebe a cada transação. Eu até recentemente li uma notícia que, se eu não me engano, o Serrano da Paraíba, não o meu Serrano lá de Petrópolis, mas o Serrano da Paraíba, ele só sobrevive hoje em razão do valor que ele recebe do Hulk. Ou seja, e eu acredito, confesso que aí não sei como vai ser a abordagem do anteprojeto da Lei Geral do Desporto aqui no Senado, mas me parece que nessa questão da indenização do clube formador, a legislação atual, ela reconhece, né, tudo aquilo que foi efetivamente gasto e me parece algo importante. Eu concordo com o Maurício, até porque o estar na mão do empresário já não existe mais, né? É uma colocação do que é o imaginário popular, acho eu. Estar na mão do empresário, os direitos econômicos, isso já formalmente não existe mais. E eu concordo com o Maurício, o clube está muito bem protegido hoje com a legislação. Aliás, muito mais bem protegido do que estava antigamente, com relação à formação. Eu me lembro que um pouco antes, no início da tarde, foi dito, não me lembro mais por quem, que o clube não tinha condições de pagar os 40 mil à federação anuais, né? E por isso não conseguiria ser formador. Isso dá menos de 4 mil por mês. Se o clube não consegue arcar com isso, ele não vai ser formador, não deve ser formador, porque não terá nada a contribuir a título de formação adequado para o atleta, é o que me parece. Valdemagno, sinta-se honrado. O seu questionamento foi respondido por duas das maiores autoridades em direito esportivo do Brasil. Então, nada mais havendo a tratar nessa reunião de hoje, eu agradeço imensamente a presença do Dr. Marcelo, Dr. Maurício, que muito contribuíram para os trabalhos da nossa comissão. Declaro encerrada a presente reunião e convido a todos a comparecerem à próxima reunião dessa comissão, que também será uma audiência pública, agendada para amanhã, às 9 da manhã, iniciando com o tema da justiça desportiva. Muito obrigado a todos e uma boa noite.